Meu amigo, hoje o dia promete, o dia vai ser agitado aí, reta final de janela, jornalista dizendo aí que chega reforço amanhã aqui no Rio de Janeiro, que tem atacante acertado. A gente vai falar muito aí sobre o atacante lá do Casa Pia, outras negociações aí que estão rolando nesse exato momento. Então, nos acompanhem até o final, porque hoje a gente deve ter desfecho aí, ou para o bem ou para o mal. Hoje, dia 4, dia 7 termina aí a situação da janela. E a gente vai falar muito aí sobre a situação do Vasco da Gama no Campeonato Carioca, ontem com show de paê, 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 o francês arrebentou a boca do balão ontem, jogou de terno. A gente vai falar aqui o que esperar aí agora das semifinais contra a equipe do Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu que acabou na segunda colocação, é a sensação aí do momento, né? Os pequenos aí foi o clube que mais sobressaiu no Campeonato Carioca, e já temos antes do Nova Iguaçu, outra decisão que é contra a equipe do Água Santa, em São Januário, na próxima quinta-feira. Então, vamos falar muito sobre isso. Coloca atenção aí na situação, principalmente envolvendo reforços, perfeito? Peço a você que não é inscrito para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Vamos começar falando aqui do Vascão, de dentro do campo, porque ontem o Vasco passou fácil, essa é a grande verdade, sobre a Portuguesa da Ilha. Foi 4-0, mas o Vasco poderia ter feito o quinto, o sexto, o sétimo. Me arrisco a dizer aí que foi o melhor jogo do Vasco da Gama no ano. O Vasco com muitas triangulações, com destaque para a atuação do Payet, o Vegete ali cada dia mais entrosado com o Payet, a gente com alguns jogadores ali interessantes, né? Como o David vindo do banco, que ontem, mais uma vez, guardou o seu golzinho, e aquela situação, né? Para quem dizia que o Vasco da Gama era a quarta força do Rio de Janeiro, isso aí já está caindo por terra. Um campeonato carioca que serve sim de parâmetro esse ano, porque tem 3 times jogando a Libertadores das Américas, certo? E ninguém entrou de bobeira. A gente viu principalmente o Tite, Flamengo conquistando a Taça Guanabara, o Tite comemorando e comemorando muito o título da Taça Guanabara. Então, o Vasco vence para desespero aí da Band, para desespero aí da Ferd, né? E o Vasco agora encara o Nova Iguaçu. Laureano, mas o Vasco não joga ali pelos dois resultados iguais, porque o Vasco acabou na terceira colocação. Eu acho muito pouco provável do Vasco, com todo respeito ao Nova Iguaçu, do Vasco não estar nas finais do Campeonato Carioca. Isto porque são 2 jogos. Se fosse só um jogo, mas eu acho muito pouco provável, pelo que o Vasco está jogando, o Vasco fazer 2 jogos ruins contra a equipe do Nova Iguaçu, com todo respeito ao Nova Iguaçu. Ah, Laureano, mas que tu está comemorando, está muito empolgado. Você, torcedor do Vasco, também tem que estar. Por tudo que está acontecendo nesse campeonato carioca, é questão de honra a gente levantar esse título aí, pelo que a Ferd fez com relação à situação da arbitragem, pelas perseguições aí que o Vasco tem encontrado aí esse ano, de pessoas querendo tumultuar o ambiente no Vasco da Gama, colocando o Ramon Dias fora do Vasco, colocando o Alexandre Matos fora do Vasco, colocando aí o Vegete fora do Vasco, enfim. Estão trabalhando aí, fazendo bonito, né? Principalmente o nosso treinador. Agora, antes do jogo do Nova Iguaçu, o Vasco pega o Água Santa. O Água Santa que perdeu ontem no Campeonato Paulista, não vive um momento bom, nem de longe é o time que, ano passado, fez a final com o Palmeiras.
O Vasco tem que vencer aqui no Rio de Janeiro. Empate vai para os pênaltis aí, mas jogando o que o Vasco está jogando, a tendência é que o Vasco da Gama passe, né? E cabe com esse tabu aí já de 2 anos que o Vasco ficou ali na segunda fase da Copa do Brasil, certo? Vasco muito favorito. Agora, sobre a situação de reforço, né? Semana passada surgiu uma informação lá do canal do Léo Lacerda, na torcida vascaína, que ele travou, né? Que amanhã chega, provavelmente chega, um atacante aqui. O Vasco já teria um atacante acertado, certo? Ontem me chamou muito a atenção a situação do Campeonato Paulista, o jogo polêmico lá entre o São Paulo e o Palmeiras. Por quê? O Vasco está de olho em 2 jogadores lá, um do Palmeiras e o outro do São Paulo. A situação do Breno Lopes ontem me pegou muito de surpresa, porque o Breno Lopes ontem não foi usado no Clássico. O Breno Lopes, que foi muito usado aí nos últimos jogos do Palmeiras, ontem não entrou em campo e aumentou essa situação de burburinho de uma possível transferência aqui para o Vasco da Gama. Jogador que está com o contrato terminando em dezembro, né, que precisa ser negociado agora para o Palmeiras faturar aí, recuperar o investimento de 8 milhões de reais, porque senão pode deixar o Palmeiras de graça aí no meio do ano. Então, o Breno Lopes ontem não atuou, aumentou esse barulho todo, que a gente sabe que o empresário dele, o André Cury, está tentando trazer ele aqui para o Vasco da Gama. E já não é um jogador tão necessário assim lá para o Abel Ferreira. Então, a gente pode ter surpresa. Outra situação, ontem do Clássico, foi a do jogador Luciano. Deu o que falar. O Luciano entrou como titular na partida, mas saiu cuspindo marimbondo ao ser substituído no decorrer do segundo tempo. O jogador reclamou aí que atuou fora de posição. O Luciano é aquele meio atacante, o treinador ontem botou ele para jogar na ponta direita, ele foi substituído, falou muito. E o seguinte, a tendência é que com a regularização aí do André Silva, né, e o retorno do Caleri, né, vindo agora o Rames Rodrigues também, que está voltando ali a se relacionar, é que ele perca espaço. Então, o jogador dificilmente vai ficar lá no São Paulo, né? Então, essas duas situações que chamou muito a atenção ontem. Bom, a gente ressalta aqui também a situação do Matias Rojas, que o Vasco tem a concorrência de outros clubes aí, mas o Vasco corre contra o tempo aí para tentar anunciar esse atleta que se desvinculou do Corinthians na última semana. O jogador quer continuar atuando aqui no Brasil, certo? Já está adaptado aqui. O Vasco está fazendo todo um esforço para poder contar aí com esse jogador que tem uma pretensão salarial ali de 700 mil reais, né, para vir jogar aqui no Vasco da Gama. O Alexandre Matos está naquela correria aí, certo? Um nome que não precisaria de aval da 777, porque a 777 já tinha dado o aval no ano passado para a contratação desse jogador, que seria uma boa sombra ali para Dimitri Payet. E para fechar, a situação do Cleiton Silva, que a gente precisa explicar para vocês. Vamos lá, vamos colocar aqui. O Casa Pia teria recusado a primeira proposta do Vasco. Porém, uma coisa que ninguém está falando, que o jornal A Bola colocou aqui, ó. Após a recusa do Casa Pia relativamente a esta primeira proposta, os contatos há algum tempo já existentes mantêm-se acreditando-se no outro lado do Atlântico que o Vasco irá voltar à carga, convencido de que não se encontra distante de obter um acordo para conseguir a contratação definitiva de Cleiton, certo? Então é o seguinte, o Cleiton Silva não está descartado no Vasco. Dentro de uma negociação, gente, é normal o outro clube, né, fazer uma recusa para que o outro aumente, né,
e segundo o jornal O Bola, embora a proposta tenha sido recusada, o Vasco ofereceu, não estaria longe daquilo que efetivamente o Casa Pia quer. É um jogador muito interessante. Ontem eu conversei com alguns amigos portugueses que falaram, olha, é melhor que o André Silva. O André Silva joga no Vitória de Guimarães, que é o quinto colocado. Só que esse jogador ele tem os mesmos números ali do que o André Silva, com a mesma quantidade de jogos, só que ele joga no Casa Pia. Ele tem 12 gols na competição portuguesa, o Casa Pia fez 22 gols. Então ele tem mais do que a metade dos gols ali da equipe dele. Está entre os 10 brasileiros ali com mais gols na Europa nesse início de ano aí. Vamos colocar atenção aí. Agradeço pela sua atenção. Qualquer coisa a gente volta para atualizar. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!